Meninas e meninos do meu coração varonil, mais uma importante súmula, súmula de número 18. E a partir de agora, sua leitura atenta. Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. A chamada falta residual ou resíduo administrativo. Vamos falar um pouquinho sobre essa súmula, mas antes um julgamento sobre a matéria. Acompanhe aí comigo. O exercício do poder disciplinar do Estado não está sujeito a prévio encerramento da persecução penal. Bem dizendo que as instâncias são independentes entre si. Então você pode encerrar, você pode apurar e aplicar uma penalidade administrativa sem que você precise aguardar a finalização da persecução penal, ou seja, uma decisão no juízo criminal, no juízo penal. Nem se deixe influenciar por eventual sentença absolutória por insuficiência de provas. Quer dizer, há uma independência entre as instâncias tão grande a ponto de a decisão absolutória penal por insuficiência de provas não repercutir ou não impedir o curso do processo administrativo disciplinar, exceto, nesta última hipótese, se a absolvição judicial resultar do reconhecimento categórico da inexistência de autoria ou mesmo inocorrência material do próprio evento ou ainda presença de qualquer das causas de justificação penal. O que isso quer dizer em termos gerais? Há três instâncias. Uma instância administrativa, dos ilícitos administrativos, uma instância civil, que tem a ver com reparação de danos, e aquela que é a última ratio, penal, crimes e contravenções que possam ser imputados aos agentes públicos, aos servidores públicos. Perfeito. E elas correm paralelamente. O mesmo fato, inclusive, pode repercutir em âmbito administrativo, civil e penal ao mesmo tempo. E o curso do processo penal não faz sobrestar, impedir o curso do administrativo e do civil. Permanecem em curso. Inclusive, o administrativo pode se antecipar, levar à demissão do servidor e lá no juízo penal, chegar-se e reconhecer a inexistência de prova e o servidor continuar demitido, porque a inexistência de provas não repercute na esfera administrativa. Mas a própria decisão traz situações de repercussão. Ah, professor, não é o princípio da independência entre as instâncias? Sim, mas existem momentos de interdependência. O que quer dizer? Uma decisão de um juízo pode repercutir nos demais juízos. Isso ocorre quando a decisão penal é absolutória no sentido de falar, peraí, mas você agiu em legítima defesa. Existe uma causa de justificação penal. Você agiu em estrito cumprimento do dever legal. Então existe uma causa de justificação penal. Você não foi o autor. Bom, se você não é autor aqui, você não pode ser autor em lugar nenhum. Ou mesmo não houve o fato. Não há materialidade negativa do fato. Então, no caso de negativa de autoria do fato e justificação penal, haverá uma interdependência. Então, o impedimento de o processo administrativo prosseguir, o impedimento de o processo civil prosseguir. Bacana, né? Bom, isso ocorre de uma forma geral. Só que a súmula trazida aqui é o resíduo administrativo. Ou seja, eu absolvo no juízo penal, mas permito a existência de um resquício, de um resíduo, de uma falta residual que possa comprometer a vida funcional do servidor. E aí eu trago um exemplo para você, para que você possa compreender com a profundidade devida essa súmula, que quando cai em prova, machuca. Acompanhe comigo a partir de um exemplo. Suponha que haja desaparecido um notebook do órgão X. Feita a denúncia criminal e instaurado o processo, o juiz absolve o potencial infrator pela falta de provas que levassem.
A situação que não é tão rara ocorre no essencial por conta de dois princípios. Na dúvida, decide-se em benefício do réu, indúbio pro réu. E todos são inocentes até que se prove o contrário, presunção da inocência. Então, no juízo penal, vigora o princípio da presunção de inocência, logo, quando há uma dúvida, conta-se em benefício do réu, indúbio pro réu. Desse modo, havendo dúvida se o servidor seria ou não culpado, resta ao juiz absolvê-lo. Pois bem, instaurado um processo administrativo de natureza disciplinar, ressalto-se, a administração estaria impedida de aplicar uma punição ao faltoso? O que você acha? Não. Adverti-lo em razão de não ter guardado o equipamento em local adequado, no qual ficasse fora do alcance de pessoas mal intencionadas. Em suma, é possível a punição administrativa no caso de absolvição penal por insuficiência de provas, até em razão mesmo da natureza das punições administrativas bem mais leves que as criminais. Perfeito? Bacana, né? Agora, isso a gente está falando da insuficiência de provas, deixando lá um resíduo administrativo. Uma outra forma de se pensar nessa súmula é a seguinte. Já ouviram falar em peculato? Um peculato é como se fosse uma apropriação indébita, só que crime contra a administração pública. Contra a administração pública. Como funciona? Eu pego, deixo a porta aberta, aí vem um meliante. Poxa, eu esqueci de fechar a porta. Pois é, a porta da administração pública. Deixei aberta a repartição aberta. Aí o meliante entra e leva o computador. Pergunto, eu cometi peculato? Peculato culposo? Como assim? Não existe. Aí o Ministério Público, olha só o que o Ministério Público faz. Ele quer arrancar o couro do servidor. Ele entra com uma ação penal falando que o servidor cometeu peculato. Peculato. Né? Peculato culposo. Aí o juiz abre o processo. Pô, Ministério Público, você está até bem intencionado, né? Você está querendo lascar a vida do servidor, mas vamos fazer o seguinte: não existe nessa hipótese peculato culposo. O Código Penal não prevê, nesse caso concreto, peculato culposo por ato de terceiros. Não há essa previsão, isso não é crime. Não há esse crime. Eu não estou dizendo, eu juiz, eu não estou dizendo que esse servidor não mereça ser repreendido, não, hein? Ele até pode ser, mas eu, juiz, não tenho como fazer isso, porque eu não sou administrador. Ele pode ter errado, administrativamente, porque deixou a repartição aberta. Mas eu, juiz, não posso condená-lo pelo que o ordenamento jurídico não prevê. Não prevê esse crime. Então há uma atipicidade da conduta. Mas eu, juiz, não vou dizer aqui dentro que ele não mereça receber nada. Ou seja, existe um resíduo, uma falta administrativa. Mas eu, juiz, não posso me manifestar sobre ela. Essa falta residual vai ser trabalhada pela administração pública. Então eu aqui absolvo por atipicidade da conduta, porque não é crime, mas não me manifesto sobre a negligência dele, a imprudência dele de ter deixado a repartição aberta para que terceiros levassem equipamentos e materiais da administração pública. Então, pensando nisso, faça a questão comigo a partir de agora. Considerando o teor da súmula 18 e a comunicabilidade, assinale a opção correta. Repercute na esfera administrativa a decisão que absolveu o réu, reconhecendo a inexistência do fato, admitindo-se o seguimento do processo tão somente quanto eventual prática de infração que não tenha sido afastada pelo Poder Judiciário. Vamos lá. Repercute na esfera administrativa a decisão judicial que absolveu o réu, reconhecendo a ausência de prova? Não repercute. Repercute na esfera administrativa a decisão que absolveu o réu, reconhecendo a existência de circunstância que exclua o crime? Não.
Repercute na esfera a decisão que absolveu o réu, reconhecendo que o fato não constitui infração penal? Não. Repercute automaticamente na esfera administrativa a decisão judicial que condenar o réu pela prática de crime implicando automaticamente? Não. Então, voltando aqui, letra A. Repercute na esfera administrativa a decisão que absolveu o réu, reconhecendo a inexistência do fato, negando a autoria, admitindo o seguimento do processo tão somente quanto a eventual prática de infração que não tenha sido afastada pelo Poder Judiciário. Esse é o teor da nossa súmula. Letra A. E assim fechamos a análise de mais uma importante súmula do STF.